Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar: ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Agora fique tranquilo. É essa mesma cruz que lhe ajuda na travessia, quando você precisa chegar do outro lado. Pode observar, as pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam lidar bem com suas cruzes. São aquelas que não desperdiçaram a oportunidade de sofrimento que o sofrimento trouxe, de lhe fazer crescer, de lhe colocar um brilho nos olhos. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta, e ir buscar a parte que me cabe. São as estradas difíceis que lhe tornaram um bom caminhante. Estradas fáceis não nos tornam bons caminhantes. Agora, quando você tem um trajeto difícil, é igual quando eu percebo que uma pessoa está em crise, ela fica apavorada, né? Calma. O crisol é fundamental para a purificação. Você vai jogar fora tantas coisas excessivas que hoje você nem percebe que tem. A crise vai deixando a gente nu. Você não vai poder reter o que não é daquela hora. A crise é fundamental para o nosso crescimento.
A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom, mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil. Que a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. Veja bem, primeira coisa, a gente precisa entender que Deus não muda de ideia. Deus não acorda mal-humorado naquele dia e fala, eu vou dar uma dificultada na vida das pessoas. Ou hoje eu vou querer abençoar. Não. Deus não tem alteração naquilo que Ele é. Deus é sempre amor, bondade, misericórdia. Jesus nos revelou isso. E você tem aquela descrição maravilhosa de João. Deus é amor. No amor não há variação. Da mesma maneira como uma pessoa que ama a outra, em nenhum momento, se eu amo o Christian, se o Christian é meu amigo, em nenhum momento eu vou desejar que aconteça alguma coisa de ruim com o Christian. Então, o movimento de Deus para nós humanos é sempre dádivas, é sempre bem. Ele só nos faz o bem, Ele não nos faz o mal. Eu acredito mesmo que Deus nos ama e que Deus conhece todo o coração. E que é sempre uma satisfação dEle. É alegria para Deus poder resgatar cada um de seus filhos. Há tanta história aqui dentro de mim que me daria o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer, ainda que seja um fiozinho. Nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça, porque a graça de Deus eu já tenho. Mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco. Para a vida valer a pena, meu caro, é uma dose diária de empenho, de muito empenho, senão a gente não vai a lugar nenhum. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim, sobretudo porque você não sofre sozinho, né? Você vê a sua mãe administrando a morte de um filho. Quem passa por isso sabe, não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva,
Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade, você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Ah, se você não tiver sabedoria para viver esse momento, você não percebe os benefícios da maturidade. Aí você não percebe, você não usufrui dos benefícios que o sofrimento traz, claro. Você é outra pessoa. Não é bom tornarmos outros. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. Mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Na vida de todo cristão é sempre Natal. É a oportunidade que nós temos de receber Jesus menino,
de com Ele crescer, de encaminharmos-nos pelas vias dolorosas, até chegar ao significado mais profundo da ressurreição, que é justamente o desafio de mantermos-nos vivos enquanto vivos estamos. Pode parecer redundante, mas não é não. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós, soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo, quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. São escolhas. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós de fato estamos nos exercendo. Sabe, e se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o que nos faz sentir vivos é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo, porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios, nós estamos indispostos aos conteúdos, nós estamos muito afeitos aos discursos breves, e com isso nós vamos causando um prejuízo humano, um prejuízo humano terrível. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto.